Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós, caríssimos irmãos, queremos, nesses pequenos vídeos que nós iremos fazer, propondo para a paróquia, fazer algumas meditações acerca do Tríduo Pascal. Com a intenção de quê? De dar algumas pistas mistagógicas. E o que seria isso, essas pistas mistagógicas? Mistagogia é você inserir a pessoa dentro de um mistério, inserir a pessoa dentro de uma realidade profunda que nós celebramos na liturgia. E a liturgia, ela se apropria de sinais, de símbolos, para demonstrar realidades maiores. Por vezes, só olhando para esses símbolos, nós não compreendemos e não abarcamos todo o mistério que ela está revelando, que ela deseja mostrar. Mas, então, por isso que a gente quer dar alguma dessas pistas e algumas meditações para que ajude a cada um de nós vivermos essa Semana Santa. Nós sabemos que nós estamos numa realidade problemática, em que nós não podemos nos reunir nos templos, e isso faz muita falta para nós, mas nas nossas casas, acompanhando as lives, acompanhando as missas pela televisão, a gente pode sim viver com profundidade, com o espírito de oração na Semana Santa, crendo que Deus ele está também na nossa casa, ele se faz presente na nossa família, já que no pensamento da igreja, as nossas famílias são igrejas domésticas. Então, vamos fazer das nossas casas, dos interiores dos nossos lares, verdadeiros templos para vivermos a Páscoa de nosso Senhor. Então, falando do Tríduo Pascal, que é o grande centro do ano litúrgico e aonde nós vivemos as profundas raízes da nossa fé, ou seja, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, ele se inicia com o dia da quinta-feira, com a missa da Ceia do Senhor, que é nas vésperas da quinta-feira. Uma coisa importantíssima que a gente precisa lidar quando falamos de liturgia é que nós não fazemos memória de um fato do passado. A liturgia, ela não está distante de nós, né? Não é uma história que aconteceu há muito tempo atrás e nós estamos relembrando aquilo, como alguém que só pensa naquela realidade. Não. Pelo mistério da liturgia, nós recebemos uma graça de vivermos aquele momento, de vivermos aquele instante. É interessante, já na missa de lava-pés, durante a consagração, é proposto que se fale hoje. Nós estamos celebrando hoje aquilo que Jesus viveu e, por um mistério de fé, estamos vivendo aquele exato momento. Então, desde aí, a gente já percebe a grandiosidade da liturgia, a gente percebe a grandiosidade daquilo que Deus quer nos propor. E aí, então, como eu já disse, a gente começa o Tríduo Pascal com a missa da Ceia do Senhor, que no Brasil é mais conhecida como a missa de lava-pés, por conta do ato litúrgico que se faz de o padre ir lavando os pés de 12 pessoas para relembrar o ato de Jesus se abaixar para lavar os pés dos discípulos. Nessa liturgia, a gente celebra 3 fatos centrais, importantíssimos para a fé. O primeiro deles é o mandamento do amor. É na ceia pascal que o Senhor, já tendo amado os seus discípulos, os ordena a amar a cada um como ele os tinha amado. Depois, a instituição do sacerdócio católico. E nós iremos meditar a grandeza e a profundidade também dos nossos padres, do mistério de amor que é a entrega de Jesus em cada um deles. E por fim, a instituição da Eucaristia, o maior de todos os sacramentos, em que nós temos a presença real do nosso Deus nos nossos templos e ainda o nosso Deus que quer fazer o nosso alimento, o nosso sustento, como aquele maná que o Senhor deu no deserto para o povo, mas numa realidade ainda muito maior. Essa missa, ela se inicia com a antífona de entrada, com um versículo da Sagrada Escritura interessantíssimo, que
que está lá na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Então, se você está aí com a sua Bíblia próxima, você pode procurar aí na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: quanto a mim, não aconteça de gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A antífona vai nos dizer da glória da cruz. E nessa celebração, nosso Senhor de alguma forma está antecipando a entrega que ele vai realizar no madeiro da cruz, entregando o seu corpo e sangue a cada um de nós e realizando a sua kênese de se abaixar, de ir ao nosso encontro. Então, nós já iniciamos a missa celebrando esse mistério, o mistério da cruz, o mistério da entrega de nosso Senhor, que é antecipado na instituição da Eucaristia. Mas, para a gente pensar e meditar mais um pouco no amor que Jesus nos concede por meio desta liturgia, é interessante analisar com profundidade os sentimentos de nosso Senhor antes desta ceia. E aí, vamos pegar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, versículo 1, ou melhor, versículo 15, que diz assim: Jesus já tinha pedido para os apóstolos prepararem a ceia, eles estavam nesse ambiente de ceia, e aí ele diz esta frase para eles: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Se nós formos olharmos para o texto original, que foi escrito em grego, nosso Senhor ele é um pouco incisivo nessa fala, porque ele diz, desejoso, desejei. Ele enfatiza, ele diz duas vezes desejei, e aí a gente coloca ardentemente para mostrar. Ele queria muito realizar esta obra. Ele queria muito estar na presença dos discípulos para entregar esses três dons: o mandamento do amor, a Eucaristia e o sacerdócio católico. Interessante também perceber o mandamento do amor como um dom. É um dom que Deus nos concede, porque, como diz o catecismo, tudo que Deus manda, ele torna possível por sua graça. Num outro evangelho, no Evangelho de João, capítulo 13, a ceia é iniciada assim. Capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando fala que amou-os até o fim, não quer dizer que Jesus amou até o momento ou amou até a sua morte, mas na realidade, se nós formos olharmos também para o original, que foi escrito esse texto, ele quer dizer que amou até o extremo. Todo o amor que podia ser dado, toda a potência do amor de Deus, toda a imensidão e a infinitude do amor de Deus foi nos dado através de Jesus, e naquela ceia estava chegando ao seu ápice. E aí a gente já pode pensar, como nós vamos para cada missa? Porque cada missa que nós vamos, que nós celebramos, é uma memória desta última ceia. E nós precisamos ter em mente, nosso Senhor desejou ardentemente e nos amou ao extremo nesta ceia. Como nós estamos nos preparando? Isso precisa ser também um exame de consciência para cada um de nós nessa Semana Santa, para que demos mais valor àquilo que o nosso Senhor nos concedeu por meio dos sacramentos, por meio da sua liturgia, por meio da vida da igreja. Mas vamos passar para os dons, né? Aqueles três dons que eu tinha falado no início, que nosso Senhor nos concedeu durante a última ceia que nós celebramos na Quinta-feira Santa. O primeiro deles é o mandamento do amor. Mas, antes de nos mandar amar-nos uns aos outros, nosso Senhor nos amou. E Ele nos amou de que maneira? Abaixando-se. A partir de sua encarnação, nosso Senhor realiza esse abaixar, esse se humilhar, querendo vir ao nosso encontro, querendo se aproximar de cada um de nós, e nos amou de verdade, com um amor de entranhas. A Sagrada Escritura, por vezes, fala com amor de mãe. E nesta ceia,
ele se abaixa também aos pés dos discípulos para lavar os pés. Uma atitude de humildade, uma atitude de serviço, mas uma atitude também que tem por lastro, que tem por baixo o amor. Só quem ama consegue se abaixar e no mais profundo de uma pessoa para ajudá-la, para servi-la. E é dessa maneira também que nós, como cristãos, precisamos nos abaixar. Precisamos descer até os pés de uns dos outros para nos amarmos. O amor cristão, ele é o distintivo de cada um de nós. Os primeiros cristãos, se a gente for olhar para a literatura do início do cristianismo, os primeiros cristãos eram reconhecidos pelo amor. A frase emblemática, vede como eles se amam. E se amam de verdade, tudo era posto em comum, cada um se preocupava com a vida do outro, e assim nós percebemos que a vida de Deus está caminhando em nós. Eu falei que o mandamento do amor é um dom, é uma lei que na realidade é um dom, porque com essa ordem também nos vem como que uma graça, recebendo o amor de Deus nós transmitimos ao outro. Na realidade, nós não amamos por nós próprios, mas é Deus que, nos amando, nós entregamos esse amor que recebemos às pessoas que estão à nossa volta. Infelizmente, no Brasil nós não temos acesso, porque nós não conhecemos muito. Alguns lugares se cantam, mas a maioria dos lugares não. Um hino que a igreja propõe nesta missa para o ofertório, que diz: onde o amor e a caridade, Deus aí está. A presença de Deus é marcada pelas atitudes amorosas. Nós percebemos que Deus está num lugar, que Deus se faz presente pelo amor. Então nós precisamos também marcar a nossa paróquia, a nossa casa, os nossos familiares pela presença do amor, porque desta maneira nós estamos evangelizando, desta maneira nós estamos anunciando a Jesus, porque onde há o amor e a caridade, Deus aí está. E depois, passando para esse segundo dom que o Senhor nos entrega nesta celebração, o sacerdócio católico. São João Maria Vianney, quando ele fala do padre, ele diz assim: se soubéssemos o que é um sacerdote, morreríamos de amor. Ou ainda, os sacerdotes, eles são o amor do coração de Jesus. Só nessas duas frases de São João Maria Vianney, nós poderíamos parar e meditar muito. E nos perguntar: quem é o sacerdote? O que Deus quer fazer de nós pelo sacerdote e como nós estamos olhando para cada um deles. É um mistério. A vocação sacerdotal e a graça da ordem sacerdotal é um mistério de que faz um homem que foi tirado do meio do povo, que tinha uma história própria, que tinha uma família própria, é tirado desta realidade, consagrado a Deus, não para viver a par do povo, mas para viver em favor desse mesmo povo, sendo ponte, sendo sacerdote em Jesus, trazendo os sacramentos, realizando as obras de Cristo, trazendo-nos a cura, a salvação, fazendo como Jesus fez. Por onde passar, ele fez o bem. E os sacramentos acompanham toda a nossa vida, desde o sacramento do batismo no nosso nascimento, até o sacramento da unção dos enfermos, que pode ser que seja, como nós chamamos, a extrema-unção, o último sacramento que recebemos para irmos ao encontro do nosso Senhor. E todos eles nos vêm por meio do sacerdote, por meio daquele que foi constituído ao ter Cristo, um outro Cristo. Por isso nós precisamos assumir uma posição de oração pelos nossos sacerdotes, e isso é atitude de amor, e isso é uma atitude de um verdadeiro católico que reconhece a grandiosidade desse mistério, e ainda mais, assumirmos uma postura de oração pelas vocações sacerdotais, porque é por meio dessas vocações, por meio daqueles que Deus irá eleger para ser seus sacerdotes, que nós nos manteremos na fé, nos manteremos próximos dos sacramentos, teremos com quem nos confessar. Veja, se nós não temos padres, nós não temos com quem nos confessar. De aí a garantia do perdão de Deus nós perdemos.
Se nós não temos sacerdotes, nós não temos quem celebrar a missa. E a presença real de nosso Senhor não estará mais nos nossos tempos. Percebem a problemática de tudo isso? E por isso nós precisamos reconhecer a grandeza do mistério de um homem eleito por Deus, rezar por eles, amando-os de verdade, e ainda mais, rezar pelas vocações sacerdotais, para que o Senhor nos envie numerosas e santas vocações, para o bem da Igreja, para a vida da Igreja e para a salvação de nossas almas. Se nós falamos que os sacramentos são sinais eficazes da graça e por eles nós alcançamos a salvação, nós precisamos dos padres, nós precisamos dos sacerdócios para conseguir esta graça de nosso Senhor. E foi um meio que ele mesmo escolheu, né? Nosso Senhor poderia ter feito outras realidades para que recebêssemos a graça, mas ele quis utilizar de outras pessoas, utilizar de outros homens para visitar a cada um de nós. É a vida da igreja, a vida em comunidade. E depois, o último dom, o mais excelso, que é a instituição da Eucaristia. Um grande mistério. Nosso Senhor toma pão e vinho, pão, o alimento mais original, o alimento mais simples e necessário ao sustento da vida das pessoas, o alimento mais comum, e o vinho, que todos nós sabemos, é sinal na Sagrada Escritura de alegria. A alegria e o sustento. Jesus, ele toma isso e faz dessas realidades a sua presença. Ali, no pão e no vinho, nós encontramos nosso Senhor, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, e o Cristo total no seu corpo, sangue, alma e divindade, nos nossos sacrários. Nos nossos sacrários, nós não temos um pedaço de pão, nós temos a presença real de nosso Senhor. O mesmo Jesus que passou pela Galileia, andou fazendo curas, realizando milagres, anunciando o reino, é o nosso Senhor que está na nossa igreja, dentro do nosso sacrário. Se nós tivéssemos a consciência que uma pessoa habita as nossas paróquias, habitam as nossas igrejas, eu acredito que a nossa postura também mudaria ao entrarmos no templo e quando fôssemos ao templo, porque lá encontraríamos a nosso Senhor. Dentro dessa realidade da instituição da Eucaristia, eu gostaria de partilhar uma oração que nós, salvistas, rezamos todas as vezes que começamos uma oração comunitária diante do Santíssimo Sacramento, conhecida como Ó Sagrado Banquete. A oração diz assim: Ó Sagrado Banquete, do que somos os convivas, nele se recorda a sua paixão, nosso coração se enche de graça, e nos é dado o penhor da glória que há de vir. Primeiro ponto, é um banquete. Nosso Senhor preparou uma festa. E na cultura judaica, preparar uma festa, ter uma festa, era sinal de comunhão profundíssima. Só se chamava para a festa aquelas pessoas que você queria que entrasse na sua intimidade. Por isso que muitas vezes o Nosso Senhor é questionado porque ele come com pecadores e prostitutas. Ele traz para a sua intimidade todos esses tipos de pessoas que na vida daquela sociedade eram vistas como que deviam estar fora, que deviam estar longe. Mas ele nos chamou também. Nós que somos pecadores, nós que somos miseráveis, ele nos chama para o seu convívio neste sagrado banquete. Sermos convidados do Senhor. E aqui a gente precisa lembrar daquela parábola em que Nosso Senhor fala de um banquete de núpcias, que nós precisamos estar com os trajes de festa. Ou seja, nós precisamos ter consciência de que estamos indo para uma festa e somos convidados de honra. Portanto, preparemos para vivermos bem este sagrado banquete, através de uma confissão bem feita, através de uma vida de oração e de um desejo íntimo de se unir a Nosso Senhor por meio da comunhão eucarística. Depois, nele se recorda a sua paixão. É um banquete, é uma festa, mas é também um sacrifício. Nós, durante a celebração da missa, por um mistério de fé, estamos vivendo aquele único sacrifício, único e verdadeiro sacrifício em que Nosso Senhor fez no altar da cruz. Então, a cada missa, nós estamos diante da cruz, mas também estamos vivendo esse sofrimento que, na realidade, não acontece de novo, é um sacrifício incruento, mas estamos diante do Nosso Senhor celebrando a sua misericórdia por nós. Então,
sacrifício e banquete. Depois, o nosso coração se enche de graça. Santo Tomás de Aquino nos fala que a cada comunhão eucarística nós recebemos o dom do Espírito Santo. Então, nosso Senhor se entrega a nós para nos encher da sua graça, nos encher do seu Espírito e ainda nos dar o penhor da glória que há de vir. Ou seja, dar a cada um de nós, conceder a cada um de nós que comungamos, um antegosto do céu, experimentar já aqui na terra as alegrias do céu e ainda nos dar a garantia, se vivermos essa comunhão, ao passar da nossa vida, viveremos eternamente com Ele no céu. Por isso nós precisamos nos preparar para a comunhão, por isso que nós precisamos nos preparar para esta quinta-feira santa, para vivermos com profundidade esse mistério. E depois, essa celebração se encerra com um translado do Santíssimo Sacramento para uma capela fora da igreja, relembrando a saída de Jesus para o Getsemane, para sofrer ali a sua agonia e esperar a sua prisão. Ou seja, nesta cerimônia, a gente tem um misto de grande alegria por esses tremendos dons que o Senhor está nos concedendo, mas está tudo envolto no trauma da paixão, no trauma do Senhor ser traído, no trauma do Senhor ser preso. Então, é o mistério da vida cristã, a dor e o amor. Nós percebemos a grandiosidade do amor de Deus e a grandiosidade da dor. Não há desistência porque o amor de Cristo nos impulsiona. Peçamos a nosso Senhor que esta Semana Santa, mesmo longe da igreja, mesmo longe da Eucaristia, seja o amor de Deus a nos impulsionar a querer e viver em união com Ele, em intimidade com Ele. Que a Santíssima Virgem, Nossa Senhora das Dores, nos ensine a acompanhar nosso Senhor e a viver com profundidade a nossa vida de fé. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.